Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apoderou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, mais uma terça-feira, nós temos a alegria de poder estar aqui no ginásio poliesportivo para celebrar e engrandecer o nome de Jesus, para sermos alimentados pela sua palavra, para sermos tocados pela sua misericórdia. Nós tivemos a oportunidade de acolher em nosso coração a palavra do Senhor nessa noite. É sempre uma palavra de ordem para os nossos corações, é sempre uma palavra que edifica a nossa alma. Poder escutar a palavra de Deus e ser formado e ser moldado nessa palavra deve ser para nós motivo de muita alegria. Hoje nós encontramos Jesus numa sinagoga em dia de sábado. O dia de sábado era o dia consagrado para o judeu, era o dia de culto para o judeu. E Jesus estava numa sinagoga na região da Galileia. E a palavra de Deus diz que Jesus estava ensinando. A sinagoga, além de ser o lugar do culto judaico, era também o lugar do ensino da lei de Deus. Era o lugar onde a comunidade se reunia também para serem educados na fé, para receberem a catequese da palavra de Deus. E Jesus se encontra numa dessas sinagogas em dia de sábado. E ali ele começa a ensinar. Nós vamos encontrar o primeiro aspecto da vida missionária de Jesus. Um dos elementos constitutivos da missão de Jesus era o ensino. Era o ensino das coisas de Deus. E quando Jesus começa a falar na sinagoga, há um espanto muito grande por parte das pessoas. As pessoas começam a admirar-se de Jesus. Depois a palavra vai dizer porque ele falava com autoridade. E quando nós encontramos essa informação na Sagrada Escritura, que Jesus falava com autoridade, não era porque Jesus falava em voz alta, mas Jesus falava com verdade. Aquilo que saía da boca de Jesus era algo extraordinário, porque vinha carregado de sentido, de verdade. Vinha carregado da verdade e da esperança de Deus. Então as pessoas começam a admirar-se. Jesus fala com autoridade na sinagoga, não como os mestres da lei. Olha que coisa interessante. Jesus fala com autoridade, não como os mestres da lei, não como as autoridades de Israel na época de Jesus.
Isso implica dizer para nós que a forma de Jesus pregar era completamente diferente, e nós vamos entender o porquê disso. Enquanto as autoridades, os mestres em Israel, estavam interessados em conservar a lei, eles estavam muito mais interessados na estrutura da sua instituição, na conservação dos valores religiosos judaicos, do que mesmo interessado no povo. E aqui é onde está a grande diferença da forma de Jesus pregar, porque Jesus está interessado não nas estruturas, Jesus está interessado nas pessoas. Jesus está voltado para as pessoas, enquanto os outros mestres estavam preocupados em não infringir a lei, Jesus estava preocupado em salvar a vida das pessoas. Jesus estava interessado em trazer uma palavra nova à vida do povo, de trazer uma palavra de esperança. Enquanto os mestres da lei traziam um fardo pesado para o povo, um conjunto de normas, Jesus trazia libertação. É aqui aonde as pessoas vão começar a entender que Jesus prega diferente, que Jesus tem uma palavra nova. Não é que as palavras que saíam da boca de Jesus em termo religioso fosse diferente da lei de Deus, não é isso. Mas é porque Jesus dá um sentido libertador à lei. Jesus vai dar um sentido novo à lei. É importante nós conhecermos isso, para podermos a gente entender por que o ministério de Jesus atraía tantas pessoas. Por que as pessoas, quando sabiam que Jesus estava em um determinado lugar, elas tinham interesses, elas faziam o possível e o impossível para estar. Porque as palavras que saíam da boca de Jesus não eram apenas palavras. O que Jesus ensinava não era algo distante, mas Jesus falava ao coração do povo. As palavras que saíam do coração de Jesus tocava e mudava a vida das pessoas. Elas chegavam tensas, elas chegavam feridas, e elas voltavam para casa completamente restauradas. Aqui está o sentido da autoridade de Jesus. Por que Jesus falava com autoridade? Porque Jesus falava das coisas de Deus e não das coisas dos homens. Aí nós vamos encontrar no evangelho de hoje exatamente isso. Quando Jesus está ensinando na sinagoga, as palavras que saíam da boca do Senhor eram palavras tão fortes, eram palavras tão tocantes, que incomodava toda estrutura do mal. Quando Jesus abria a boca, ele destruía todas as estruturas do mal que estava destruindo a vida das pessoas. Por isso que nós vamos escutar hoje no evangelho, que quando Jesus começa a falar, o demônio se manifesta no homem na sinagoga e começa a dizer: o que queres de nós, Jesus? Viestes para nos destruir? Exatamente isso. Jesus veio para destruir com todas as estruturas do mal que quer destruir a minha vida e a sua vida. Jesus se levanta em nosso favor para nos libertar de toda estrutura do mal, de toda estrutura maligna, dos espíritos imundos, como diz a palavra de Deus hoje, os espíritos que nos impedem de escutar e falar das coisas de Deus. O que é que Jesus diz hoje no evangelho para aquele homem, para o espírito que estava atrapalhando a vida daquele homem? Cala-te, sai, porque não é você que tem que conduzir a vida deste homem. A vida dele precisa ser conduzida pela voz de Deus. Não é a voz da estrutura do mal que tem que conduzir nossa vida. Não é a estrutura maligna que tem que falar, que tem que gritar sobre nós, mas é a libertação de Deus que precisa prevalecer
em nós. Jesus está dizendo isso para nós de uma maneira muito clara. É preciso que nós deixemos calar tudo aquilo que está matando a nossa vida, tudo aquilo que está tirando a esperança de nós. Não é diferente da época de Jesus. Existe uma estrutura maligna também, que quer destruir a nossa vida, que quer nos impedir de ter vida e vida plena. O inimigo tem se levantado com uma única finalidade, de destruir a nossa vida. Para que Jesus veio? Jesus veio para derrubar toda estrutura maligna. Jesus veio para romper com o reino de Satanás e instaurar o reino de Deus. Porque nós, os filhos de Deus, nós só seremos felizes se nós estivermos no reino de Deus, não no reino de Satanás. Porque o reino de Deus constrói, mas o reino de Satanás destrói. Porque o reino de Satanás nos tira a vitalidade. O reino de Satanás nos impede de escutar a voz de Deus. Quando nós estamos sendo dominados pelas estruturas do mal, a primeira coisa que a gente perde, nós perdemos a audição para Deus. Nós não conseguimos escutar a voz de Deus, porque a voz de Deus diz: vai dar certo. A voz de Deus diz: você vai conseguir vencer. A voz de Deus diz: levanta, você caiu, mas eu te levanto. Mas a voz de Satanás diz: você não vai chegar a lugar nenhum. Você nasceu, Você nasceu para o sofrimento. A voz de Satanás que impera dentro de nós impera dessa maneira. Quando nós estamos dominados por essa estrutura do mal, nós deixamos de escutar Deus. E é por isso que nós sofremos muito. E é por isso que nós nos desesperamos. E é por isso que nós perdemos a esperança. Porque o que nós escutamos é doloroso. Nós deixamos de escutar a voz de Deus, que é uma voz de esperança. Então nessa noite, a palavra de Deus que chega ao nosso coração é de maneira muito clara. Jesus quer mandar calar da nossa vida toda a estrutura que está dominando e destruindo a nossa vida. Os espíritos impuros que estão gerando tristeza dentro de nós, que estão tirando a nossa esperança e a nossa vitalidade. Os espíritos impuros que estão adoecendo a nossa alma. O que é que Jesus está dizendo? A mesma coisa que diz para aquele homem, Ele está dizendo para nós neste grande lugar. Ele está dizendo a mesma coisa: cala-te. É a palavra libertadora de Deus dirigida para a nossa vida. Como aquele homem que estava dominado pelas forças do mal. Aquele homem já havia perdido o sentido da sua existência, porque a estrutura maligna provoca isso, tira a visão. Nós ficamos cegos quando nós estamos sendo dominados pelo mal. Nós não conseguimos ver saída em nada. Tudo é destrutivo. A gente só pensa coisas negativas acerca de nós mesmos. A esperança vai embora. O sentido e a vitalidade da nossa existência se perde. É como se tudo estivesse obscuro para nós. O inimigo de Deus continua se apossando das nossas vidas, de nossas consciências, para nos impedir de escutar a voz de Deus. Sabe por quê? Porque Ele sabe que no dia em que nós escutarmos a voz de Deus, Ele não tem mais poder sobre a nossa vida. Quando nós escutamos a voz de Deus, toda libertação acontece. Quando nós deixamos de escutar o mal para escutar a voz de Deus, aí tudo muda na nossa vida. Olha como as pessoas ficaram encantadas, elas ficaram espantadas, elas ficaram completamente impactadas quando Jesus ordenou que aquele homem fosse liberto.
que toda estrutura maligna caísse por terra. As pessoas ficaram completamente impactadas. Quem é esse? Quem é esse? Que ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. Esse é Jesus. É o meu e o teu Jesus. É o Jesus que quer me libertar das amarras de Satanás. É Jesus que quer quebrar com as correntes que estão impedindo a minha vida de dar certo, que está destruindo minha casa, que está destruindo minha família, filhos e filhas. Cuidado, porque as estruturas malignas, elas continuam tão vivas como na época de Jesus. Nós precisamos ter cuidado para não estar escutando e cedendo a voz do maligno. Não é a voz do maligno que nós devemos obedecer. Qual é a voz que eu devo obedecer? É a voz de Deus. É a voz de Deus, porque só Ele nos liberta. E nós poderíamos nos perguntar nessa noite, a partir dessa palavra que o Senhor está nos dando: quantos espíritos impuros estão dominando minha consciência? Quanta presença maligna na nossa vida que está tirando a nossa esperança, que está gerando dentro de nós desespero, que está gerando medos, que está gerando desespero, que está tirando a nossa humanidade, está destruindo a nossa humanidade. Como eu consigo perceber essa presença do mal, que dia a dia vai entrando sem a gente dar contas, sem a gente perceber? Porque essa estrutura maligna, ela é perversa, ela não dá sinais, ela entra sem pedir licença, ela invade a nossa vida, e quando a gente percebe, nós já estamos completamente dominados. Nós já não conseguimos dar passos, nós já não conseguimos prosperar na vida. Os conflitos começam a tomar conta da nossa convivência diária. Aí começa a aparecer as brigas, o desentendimento. Aí ninguém consegue mais se comunicar sadiamente. Tudo é fruto, tudo é motivo de confusão e de discórdia lá dentro de casa. É todo mundo contra todo mundo. Todo mundo se torna desconhecido uns para os outros. E a minha casa começa a se tornar um lugar de conflitos, não um lugar de bênção. A minha vida começa a se tornar um inferno, porque quando as estruturas malignas dominam nossa mente, dominam nossa vida se torna um inferno. Por isso que Jesus está dizendo nessa noite para mim e para você, Ele está ordenando que todo domínio maligno sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre as nossas estruturas, sobre as nossas famílias, caia por terra. Jesus está dizendo a mesma coisa que disse para aquele homem. Aquele homem foi liberto, e o Senhor também quer libertar. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque o Senhor tem de misericórdia de nós. Sabe por que você está aqui? Porque o Senhor, Ele desejou ordenar que todo espírito maligno que está dominando tua vida e tua casa caia por terra nesse lugar. Ele quer libertar com as correntes que estão nos amarrando. Ele quer nos libertar de todo domínio. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, e o Senhor está dizendo para você nesse momento, que caia por terra toda estrutura que está dominando e destruindo sua vida, de famílias que estão sendo dominadas pelo mal,
matrimônios que eram uma bênção, famílias que eram uma bênção, e o inimigo entrou e modificou e transformou essa bênção numa situação terrível. Jesus está dizendo: cala-te, eu te ordeno que nesta noite a libertação aconteça na tua vida, que toda libertação se realize na tua vida. Ele nos trouxe aqui, Ele nos trouxe aqui nesse lugar, porque Ele quer quebrar com toda impureza. O Senhor quer quebrar com os cadeados que têm dominado e destruído sua vida. Olha o conhecimento espiritual que o Senhor está te dando nessa noite. Ele está abrindo os seus olhos. Ele está abrindo os seus olhos. Escamas estão caindo. Pessoas aqui nesse lugar estão percebendo: minha vida está sendo dominada pelo inimigo. Eu estou abrindo o meu coração e deixando que a voz do mal domine a minha vida. Mas hoje, nesse lugar, a luz que estava apagada, o Senhor acendeu. Satanás não suporta. Satanás não suporta a atmosfera de Deus. Naquela sinagoga, Satanás não suportou a presença de Jesus e gritou. Nesse lugar, muitas famílias, muitas vidas estão sendo libertadas da mão de Satanás nessa noite. Fique de pé, erga suas mãos para o alto, erga suas mãos para o alto, porque nós queremos uma libertação, nós queremos uma restauração para a nossa vida, nós queremos uma libertação do mal que está provocando discórdia lá dentro da minha casa. Meu Deus do céu, como Satanás tem brincado lá dentro de casa, como Satanás tem brincado com nossa família, jogando um contra o outro, como nós estamos caindo na armadilha que ele está montando para destruir o que é de Deus, porque minha casa é de Deus, minha família é de Deus, sua família é de Deus, é dom precioso. Você está entendendo por que você tem que lutar? Porque é uma batalha, é uma luta. Satanás quer destruir, mas nós temos Jesus conosco, nós temos o Senhor que nos liberta. Erga suas mãos para o alto. Senhor, nós oramos nessa noite pedindo toda a libertação. Nós pedimos, Senhor, toda cura de mentes que estão sendo dominadas pela ação do mal, pessoas que estão acorrentadas sob o domínio do maligno, pessoas que estão escutando Satanás dizendo: tira tua vida, tira tua vida, porque viver desse jeito para quê? E o Senhor está repreendendo essas vozes, pessoas que estão escutando vozes para tirar sua própria vida. Jesus está repreendendo essas vozes e dizendo: cala-te, porque sou eu que falo, sou eu que falo, sou eu que restauro, sou eu que liberto. E eu ordeno. Jesus diz: eu ordeno que vida
vidas sejam libertas, que caiam por terra, caia por terra toda trama de Satanás para destruir matrimônios. Espíritos do adultério estão entrando nas famílias para destruir. Porque o espírito do adultério não destrói só o casal, destrói os filhos também. Destrói filhos, acordem! Jesus está nos acordando nessa noite. Não deixemos mais Satanás guiar nossa vida. Não deixemos mais, não queiramos mais escutar a voz do maligno, mas a voz de Deus. Correntes estão sendo quebradas. Correntes estão sendo quebradas e vidas estão sendo restauradas. O Senhor me mostra, Ele me dá uma imagem, a mesma imagem do profeta Oséias, de um vale de ossos ressequidos. E o Senhor, Ele vai impondo as mãos, e esses ossos vão tomando corpo, vão tornando a vida. Jesus está dizendo nessa noite aqui no ginásio poliesportivo: quem chegou morto vai voltar vivo para casa. Diga: eu creio. O Senhor me restaura, que o Senhor me liberta. Que o Senhor me liberta. Erga sua mão e diga comigo agora: eu. Diga seu nome em voz alta. Diana. Renuncio a todo domínio maligno. A todo domínio do eu renuncio ao demônio, autor do pecado. Eu renuncio a toda obra maligna que foi imposta sobre mim, sobre a minha casa. Eu renuncio toda maldição que foi lançada contra mim e contra a minha casa e contra a minha geração. Eu renuncio a todo espírito de impureza que perturba minha mente. Eu renuncio a toda prática esotérica. Eu renuncio toda obra de Satanás. Porque eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. A minha família é de Jesus. E pelo nome poderoso de Jesus, pelo sangue precioso que jorrou do seu lado aberto, que saiu das suas santas chagas, eu me aproximo do oceano da misericórdia. Eu me lavo. Eu me banho no sangue de Jesus. Senhor, como é bom estar. Não há mal que me possa vencer. Solte sua voz. De um homem livre, de uma mulher livre. Não há. Não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso Naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus. Erga seu braço e cante forte. Pois tudo posso naquele que me fortalece.
Pois tudo posso. Pois tudo posso. Tudo posso em Jesus. O inferno tremer, cante. Pois tudo posso. Para incomodar Satanás, cante. Escute a voz do Senhor. Silencie seu coração. O Senhor está libertando muitas pessoas nessa noite do espírito de suicídio. Há uma multidão de anjos nesse lugar, em ordem de batalha. Esse lugar, numa visão espiritual, é um campo de batalha. Os anjos de Deus estão à nossa frente contra o exército do maligno. E vai caindo um a um. Demônio do adultério, saia. Pelo precioso sangue de Jesus, pela autoridade que me foi constituída como ministro da ordem do sacerdócio de Jesus, saia. Vai caindo os demônios da prostituição e da pornografia. Demônios da mentira e da falsidade. Shuriahanda xereberebe cantos. Vai caindo por terra. Ore, porque nós estamos em batalha. Ore. Num grande combate espiritual contra as forças que se levantam para destruir os filhos e filhas de Deus. Demônios do suicídio, demônio das doenças espirituais ligadas à depressão, síndrome do pânico. E que os filhos de Deus experimente a libertação. Nesse momento, os anjos de Deus levantam os filhos que foram derrubados por Satanás. Ele vai colocando, eles vão colocando um a um de pé. Um a um de pé. E você vai ver que depois dessa noite, a mudança extraordinária que vai acontecer na sua vida e na vida da sua casa, da sua família. Se o Senhor nos libertar, verdadeiramente
nós seremos libertos. Diga comigo agora em voz alta, brade. A minha vida está nas mãos do Senhor. Está nas mãos do Senhor. E nenhum tormento me abalará. Aplauda Jesus, aplauda. Aplauda o Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que nos cura, pela tua palavra que nos liberta. Glorificado seja teu santo e exaltado nome. Diga forte: amém. Amém. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521-4151. 3521-4151.